Boa noite. Sejam muito bem-vindas, portadoras de SOP do meu Brasil. Tô muito feliz de ter você aqui nesse primeiro dia de maratona. Eu sou a Juliana, eu sou nutricionista e sou especialista no cuidado da mulher com síndrome do ovário policístico. E nesses dias, nessa maratona, eu quero te ensinar como é possível em apenas 8 semanas você se livrar de todos os sintomas da SOP. E eu vou entregar para você as estratégias que vão te ajudar a eliminar todos os seus sintomas. Aproveita e já me conta aí no chat qual o sintoma que mais te incomoda. E você pode até pensar, eu já tentei de tudo, já fiz isso, já tomei anticoncepcional. Eu quero dizer pra você, gente, que essa estratégia que eu vou te entregar aqui é totalmente natural, tá? Você não vai precisar ficar dependente de remédio, você não vai ficar dependendo aí de chás ou de dietas restritivas. O que você precisa entender é que existem 3 pilares fundamentais para você mudar a sua vida e ter aí de vez o seu resultado, uma vida sem sintomas da SOP, tá? E eu chamo esses 3 pilares de tríade da SOP. E quando eu falo de tríade, de tripé, eu preciso pensar que para esse tripé estar de pé, esses 3 pontos têm que estar bem equilibrados, porque se um não está muito certinho, essa base vai ficar desequilibrada e vai cair. Então, os 3 pilares são extremamente importantes. Então, assim, algumas meninas chegam para me perguntar, mas Juliana, será que funciona pra mim? Será que isso vai dar certo realmente pra mim? E a minha resposta pra elas é, claro que sim. Sabe por quê, gente? Porque é algo que tá dentro da sua possibilidade. O que eu ensino pra você é você ter capacidade sozinha de lidar com esses sintomas de maneira natural, tá? Então, assim, a grande verdade é que 99% dos casos você não tem os resultados porque você não sabe porque está fazendo errado. Você não sabe o que está fazendo errado, né? E não coloca em prática aquilo que realmente deve ser colocado em prática. Então, baseado nisso, pensando nisso, eu quero trazer para vocês o depoimento de uma menina, de uma moça, né, de uma aluna minha, que decidiu colocar esses pilares em prática, que ela entendeu que se ela não fizesse a parte prática, isso não seria possível na vida dela. E a Fran, o nome dela é Fran, eu quero mostrar para vocês o depoimento da Fran aqui e incentivar vocês também, né? Bora lá assistir a Fran. Quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso, eu comecei a ver que todos os sintomas eu tinha. Quantos quilos no total você perdeu? 10. 10. O meu rosto desinchou. Boa noite, querida. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Fran, eu queria que você falasse o seu nome, a sua idade, a sua principal queixa e como foi ter me conhecido, né? Ter chegado até a mim e os resultados aí, como você tem se sentido em relação aos resultados aí do método. Tudo bem. Eu sou Franciele, tenho 28 anos e eu parei de menstruar, sempre tive a menstruação regular, mas parei e falei, pronto, tô grávida. Tava querendo engravidar e eu fiz 4 exames deu negativo. Aí eu comecei a pesquisar, fui no médico, falei, tá, tem alguma coisa errada, e eu fiz ultrassom e me deu ovário policístico. Comecei a pesquisar, me indicaram a Ju e eu fui procurar. Falei, não estou menstruando. Até, no entanto, falei, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a SOP, eu comecei a ver que todos os sintomas eu tinha. Uhum. Até, no entanto, eu achava que o aumento de peso era relaxo meu, a acne, eu tinha muita acne, eu não tenho. Eu tinha muita. Da primeira vez você estava com o rosto bem, né? E aí a gente falou, não, se você seguir o protocolo, a primeira coisa que vai melhorar aí é a acne. Realmente, quando a gente seguiu de novo, não foi Fran. Sim. Que diferença que fez pra ela? Ela mandou foto, tá, gente? Ela mandou foto. Então é um acompanhamento que eu vou fazendo assim, vai. A gente vai trocando ideia. E ela mandou, quando eu vi, eu disse, nossa, gente, que coisa linda. E ela tava toda reluzente, serelepe e feliz. Sim, porque eu não tava mais tirando foto, porque eu estava me achando gorda. Meu rosto, eu fiz tratamento pro rosto, não resolveu. E aí quando eu passei com ela, eu não estava menstruando. Aí o método dela que ela me passou foi assim, sensacional. Na primeira semana, os 15 primeiros dias, eu vi o resultado, o meu rosto desinchou, meu rosto sarou, as espinhas secou e eu tinha o estômago muito alto, a barriga muito inchada, que quem olhava eu estava grávida de 6 meses.
Demais, né, gente? Esse relato da Fran me enche assim o coração e eu sei que eu encontrei aí realmente uma motivação para trazer esse tipo de conteúdo para vocês. E antes de eu começar a falar exatamente o primeiro pilar de hoje, eu quero te dizer como eu cheguei até aqui, né? Há 14 anos atrás, né, a minha primeira graduação, eu me formei em Química e desde essa época eu tenho muito interesse, eu sou muito curiosa em entender como que as reações químicas funcionam dentro do nosso corpo, né? Então toda a fisiologia, toda a questão do metabolismo, tudo isso sempre me encantou e me fez chegar até a nutrição. E quando eu cheguei a me tornar nutricionista, isso fez muito mais sentido para mim, né? Toda essa questão do metabolismo, da fisiologia do corpo humano. Então, começaram a vir para mim algumas mulheres com as mesmas demandas, as mesmas reclamações, a infertilidade, dificuldade de perder peso, corpo, mulheres que não menstruavam de maneira regular. Então, eu comecei a juntar as peças desse quebra-cabeça e comecei a perceber que se tratava, sim, da síndrome dos ovários policísticos. E aí eu comecei a me dedicar exclusivamente a estudar. E aí, gente, eu cheguei no número que eu fiquei bem assustada, ou seja, que é aquele número que diz que entre 10 a 18% da população em idade fértil, em alguns casos até 20% de algumas populações, existe a mulher com síndrome do ovário policístico. É uma população muito grande, é muita mulher. Então, eu comecei a me dedicar, comecei a perceber que todas as minhas pacientes tinham uma evolução, assim, substancial, todas estavam saindo daquele quadro de inflamação crônica, todas estavam deixando de ter os sintomas tão agressivos, passaram a ter uma vida sem sintomas. Eu comecei a juntar essas peças e criei um método, né? Quando eu percebi, eu tinha criado um método. E essas mulheres que antes se queixavam de acne, de queda de cabelo, de falta de menstruação, elas passaram a ter uma vida normal, tá? E esse se tornou o meu propósito, se tornou o meu desejo, que é de levar essa informação para um maior número de pessoas, entregar esse método para um maior número de pessoas, e é por isso que eu tô aqui hoje entregando para vocês esse conteúdo, tá? Mas tá bom, chega de conversar e vamos pro que interessa, tá? E hoje, gente, o primeiro pilar que eu quero entregar para vocês, eu chamei de o poder dos alimentos, tá? Claramente você sabe que eu, como nutricionista, vou ter que defender os alimentos. Então, eu quero trazer para vocês que o primeiro pilar é esse poder, e eu quero dar bem ênfase a essa palavra de poder, que é essa capacidade que o alimento tem de transformar você de dentro para fora, tá? Então, o primeiro pilar da tríade é você reconhecer e conhecer os alimentos e o poder que eles têm. Porque quando você está bem nutrido, o seu corpo se cura de dentro para fora. E é muito importante você ter acesso a esse tipo de conhecimento para você realmente ter uma mudança aí na sua saúde, tá? Mas vamos lá. Por que mesmo tentando de tudo, algumas mulheres ainda não conseguem eliminar os sintomas? Por que será que isso acontece, gente? Isso acontece porque essas mulheres ficam sempre naquela tentativa de quê? De procurar diferentes tipos de dietas. A dieta disso, a dieta daquilo, a dieta da blogueira, não quer comer isso, não quer comer aquilo e não sabe exatamente o que fazer. Então, hoje eu quero mostrar para você os grandes erros que vocês têm cometido com relação à alimentação e que tem aí trazido até prejuízos ao seu tratamento, tá bom? Então vamos lá, a primeira que eu quero falar pra vocês, gente, é a dieta que a gente conhece como a dieta flexível. A dieta flexível é uma dieta que consiste em quê? Em você contabilizar e bater a meta de macronutrientes. Quem são os macronutrientes? Proteínas, carboidratos e gorduras. Então você vai lá, faz sua continha no aplicativo, no site, tem vários sites aí que fazem, e aí você tem que chegar naquela quantidade de proteína, de carboidratos e de gordura, tá? Aí é o seguinte, para esse tipo de estratégia alimentar, você pode comer de tudo. Pizza, coxinha, leite, refrigerante, o que você quiser. O importante é que no final dessa contabilidade, você tenha atingido suas quantidades de proteínas, de carboidrato e de gordura. O que não é legal nisso? Primeiro, pensando no global, pensando no total, se você comer uma refeição só com carboidrato, mas no final do dia você tiver contabilizado a sua meta, tá tudo bem. Só que essa situação aqui, para a mulher com síndrome do ovário policístico, ela não é interessante. Por quê? Porque você vai ter pico de insulina aqui, você vai ter um pico de glicose aqui. Então essa refeição que isoladamente
prejudica todo o andamento do seu dia, isso vai diminuir a sua resposta em relação a não ter mais os sintomas da SOP. A outra questão também que é muito importante você levar em consideração é que quando você tem acesso a alimentos que não são saudáveis para mulher com SOP, se você tem esse acesso com muita frequência, todo dia eu vou tomar um refrigerante diet, vou ter acesso a esses adoçantes. Ou então todo dia eu vou comer uma pizza. Ou então todo dia eu vou tomar leite. Então, apesar de bater ali os seus macronutrientes, esses alimentos, eles são alimentos que prejudicam o seu tratamento. Então, não é legal que você tenha esse tipo de estratégia alimentar, porque ela não vai te ajudar, tá? Então, resumindo, não adianta você querer só contar macro e micronutrientes ali, tentar colocar proteína, carboidrato e gordura e fazer isso sem ter uma distribuição correta ao longo do seu dia, né? Então não vai adiantar, tá bom? Outro tipo de dieta que as pessoas fazem é a dieta que exclui todos os tipos de carboidrato, tudo. É a dieta carnívora, a dieta da carne. As pessoas criaram um pavor do carboidrato como se fosse assim, ele o problema da humanidade. E vocês precisam entender de uma vez por todas, gente, que o nosso cérebro ele é glicose dependente. Então a gente precisa, a nossa moeda de troca, a nossa moeda energética é a partir de quem? Da glicose, do carboidrato. Então, o que você precisa entender é que você precisa saber manipular esse carboidrato e fazer boas escolhas. Então, a dieta da carne é uma dieta que exclui tudo de origem vegetal. Imagina aí você não comer nem fruta, não colocar uma fruta na sua boca, a fruta que é a nossa principal fonte de vitamina, né? Então, não faz nenhum sentido. Aí você, além disso, você pode aumentar o seu colesterol, por quê? Porque a nossa maior fonte de gordura saturada de origem animal. Ou seja, as carnes, elas são fonte de gordura saturada. E o que essas gorduras saturadas fazem com a gente em excesso? Doenças cardiovasculares, né? Entupir as artérias. Então, esses problemas de arteriosclerose vem decorrente de um excesso de gordura saturada que é dos animais. Então, se você só come carne, com certeza o seu nível de colesterol vai aumentar, não tem o que fazer. Outra problemática dessa dieta é a questão do tipo de bactéria que é alimentado. Nosso intestino ele é povoado por diversas famílias de bactérias, tá bom? Então existem bactérias que vão fermentar vegetais, que vão fermentar feijões, que vão fermentar cereais, que vão fermentar carne. Se você só dá um tipo de nutriente para essas bactérias, quais são as bactérias que vão ser fermentadas, que vão ali passar por esse processo ali de ativação delas? Só aquelas da carne. Então, o que adianta você só alimentar um tipo de bactéria do seu intestino e as outras? Isso vai gerar um quadro de desbiose, ou seja, de alteração dessas famílias de bactérias que tem que viver o quê? Em harmonia, em equilíbrio, tá? Que tá todo mundo bem alimentado, né? Porque senão se eu alimento só um tipo de família, aquelas que são patogênicas, ou seja, aquelas que vão trazer doenças, podem também serem afloradas. E a carne em si, em excesso, principalmente a carne vermelha, é um alimento inflamatório. Então ele gera aí um quadro de um quadro de inflamação maior no seu corpo. Então não é interessante que você faça, né, esse tipo de alimentação. Um outro tipo de dieta que é parecida, mas que tem aí você consegue incluir alguns vegetais e algumas frutas, é a dieta cetogênica. A diferença da dieta cetogênica é que ela tem apenas 20% de carboidrato da dieta total. Então, se você come 2.000 calorias, você só vai comer 200 gramas 200 calorias, 400 calorias de carboidrato. Por quê? Porque é 20% do total. Então, é pouco, é pouquíssimo, mas o que você tem que levar em consideração é que você aumenta a quantidade de proteína e de gordura. E aí, você precisa fazer uma continha matemática, certo? 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9. Então é mais que o dobro. Então se é uma dieta onde eu tenho pouquíssimo carboidrato, mas eu tenho muita proteína e muita gordura, essa conta aqui da gordura você pode extrapolar as suas calorias totais. Por quê? Porque ela é mais calórica, a gordura é mais calórica para você. Então a grande sacada da dieta cetogênica, que é esse aumento da gordura, e aí as pessoas colocam que óleo de coco, muito abacate, muito azeite, muitas oleaginosas, muita carne, muito churrasco, muito bacon, e aí acha que, eu vou comer bacon, vou comer churrasco, e acha que tá fazendo tudo certo, porque não tá comendo tanto carboidrato assim. E aí vai estourar as calorias, né? Além de ter esse aumento aí de gordura saturada também, sem necessidade. Então,
percebam que é uma estratégia que é muito válida, mas ela tem que ser muito bem orientada e com um profissional ali para te ajudar. Então, para o tratamento da SOP, ela não é interessante. Por quê? Porque você vai ter acesso aí a essa gordura e vai te deixar numa situação mais inflamada ainda do que você já está, tá? Por último, essa dieta que eu quero falar para vocês hoje é a dieta dos pontos. Ela foi uma dieta que foi super utilizada durante muito tempo, alguns profissionais ainda usam até hoje ela, que é a dieta onde você vai pegar uma tabela, vai contabilizar cada alimento ali até chegar a uma quantidade X de pontos que você precisa. Você tem uma calculadora, você vai lá e faz seus pontos totais e você transforma esses alimentos, essa quantidade de calorias em pontos. Qual é o problema disso, gente? Primeiro que você fica muito dependente de contagem, tudo tem que estar contando e isso acaba gerando um transtorno ali psicológico. Você viver em função de contar a caloria de alimentos não é saudável. Por quê? Porque você não precisa disso. O que você precisa é reconhecer os alimentos e como eles podem te ajudar ali na sua rotina. E aí você fica contando as calorias. Aí todo dia quer comer uma coxinha. Aí pega aquela quantidade de caloria da coxinha e bota na sua refeição. Eu quero comer todo dia, eu quero tomar leite. Pega aquela quantidade de caloria do leite e bota no seu dia a dia. Isso vai prejudicar o seu tratamento. Além de ser uma dieta que estima para a população em geral 60% da dieta de carboidrato, o que não é interessante para a mulher com SOP. Então percebam que é muito importante você saber que esse tipo de dieta não vai te ajudar e ela não vai eliminar os sintomas. E eu vou te falar isso assim com muita assertividade, né? Inclusive as minhas alunas chegam para mim com essa queixa. Por quê? Porque já vem de outros profissionais, já vem de outros médicos, de outros nutricionistas que não têm obrigação nenhuma de saber especificamente sobre a doença. Por quê? Porque são profissionais que têm outras doenças para estudar. Cada um, o nutricionista é uma profissão generalista, né? De câncer, de pessoas com câncer, de pessoas com problemas renais, de tudo. O médico também, como um clínico geral, ele acaba tendo que cuidar de muitas demandas. Quando eu mostro que existe algo específico para a SOP, alguns profissionais até ficam assim, nossa, sério, eu não sabia que era tão específico assim. E tá? E é por isso que eu quero trazer algo que é tão assertivo para você, tá? Porque vai ser algo que vai trazer uma solução para a raiz do seu problema, beleza? E eu tenho um depoimento de uma aluna minha que ela passou exatamente por isso. E eu quero mostrar para vocês o depoimento da Tamires. Por quê? Porque ela veio de outros profissionais, o que ela ouvia dos outros profissionais era muito parecido com o que eu tô te falando aqui, mas a verdade é que você precisa de algo direcionado para você, tá bom? Então vamos escutar a Tamires aqui. Eu já fui em duas ginecologistas diferentes. Eu percebi, né, a questão do meu atraso menstrual, tipo, eu já passei um ano inteirinho, sem nada. Aí eu esperei um ano pra criar coragem e ir atrás, né? E elas sempre disseram, a primeira vez que eu fui anticoncepcional, tratar com anticoncepcional. Mudei de ginecologista, mas a solução é a mesma, vai com anticoncepcional. Agora, eu tenho 22. Aí eu digo, cara, eu não quero isso, pra mim isso não tá certo, eu sei que não tá certo. E aí um certo dia essa pessoa linda e maravilhosa apareceu bem na tela do meu celular. Vamos te ajudar a tratar sem precisar de anticoncepcional, vamos fazer de um jeito natural. Eu digo, é isso que eu quero, é isso que eu tava procurando. Aí eu tentei também com uma nutricionista aqui, falei pra ela o que eu tinha. Só que tipo, eu tive a consulta com ela. Aí eu parei pra comparar as duas coisas, né? O que eu escutava dela e o que você tava indicando. Só que, tipo, tem muita diferença. Realmente era o desejo de tratar o meu problema de uma forma natural, sem precisar ficar me entupindo de remédio. Porque se tem uma coisa que eu detesto é ficar tomando remédio. E o pior de tudo é saber que eu estou tomando isso e não vai me tratar, não. E é uma luz, realmente é a luz pro que a gente precisa, porque é complicado, é uma situação bem complicada e isso desse eu acho que todas as pessoas, todas as mulheres que sofrem com isso deveriam ter acesso. Não gosto de espelho, não gosto de balanço, nunca gostei, mas sempre que eu vou dar um nervosinho, mas quando eu soube que vejo -2, -3, E livro, cara. quantos? Foram 5.
Demais, né, gente? Eu fico muito feliz com esse depoimento, porque é transformador, né? E se transformar a vida de outras pessoas me dá uma motivação para continuar. Então vamos lá. Gente, vocês sabiam que existe uma quantidade, cada pessoa, cada corpo humano tem uma quantidade específica de calorias que a gente gasta, tá? E esse valor a gente chama de TMB, que é a taxa metabólica basal, tá bom? E cada pessoa, dependendo da sua estatura, do seu peso, do sexo também, precisa saber a quantidade de calorias que gasta para poder saber conduzir aí, principalmente a questão do emagrecimento, tá bom? Então, hoje eu quero ensinar para vocês como fazer o cálculo do TMB. Então, a gente já pega o papel e a caneta aí, se prepara, separa o que você precisa aí, que a gente vai fazer uma continha aqui para vocês entenderem como que a gente faz contagem de calorias para fazer sentido para você. E detalhe, vou ensinar para vocês hoje o TMB, vou ensinar para vocês outro conceito também, mas amanhã, para a gente montar o protocolo aí bem assertivo e infalível para você ter a quantidade ajustada de carboidrato, eu preciso que você não falte a aula de amanhã, tá certo? Então vamos lá. Vamos lá que eu vou apresentar aqui meu slide e a gente vai entender o que é o TMB. Então, TMB é o que? É a taxa metabólica basal. Onde vocês vão ver que existe essa fórmula matemática aqui bem grande, mas não precisa decorar, né, gente? A gente só copia. E aí o TMB é o seguinte, para mulheres, a gente vai ter esse número fixo aqui, ó, 655 mais 9,6, que também é um número fixo, não vai mudar, é um número tabelado. O seu peso em quilogramas, estão anotando aí, gente? Vou dar 2 segundinhos aí para vocês anotarem. Mais 1,8 vezes a sua altura em centímetros, ou seja, se você mede 1,60, você vai colocar na fórmula quanto? 160. Se você mede 1,70, você vai botar quanto na fórmula? 170, tá bom? Menos 4,7 vezes a sua idade em anos, ok? Então, essa é a fórmula da taxa metabólica basal. Então, vamos lá, que agora eu vou fazer com vocês aqui um exemplo prático para vocês conseguirem fazer o de vocês, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Já tô aqui com a minha fórmula escrita lá, como eu expliquei para vocês. Todos esses números aqui, gente, como eu expliquei lá, são números fixos, tá? Nesse caso, eu vou pegar o seguinte exemplo aqui. Eu vou pegar uma mulher com 60 quilos, tá? Essa pessoa vai medir 1,60 m e ela tem 28 anos, ok? Então, esse vai ser o meu perfil de pessoa que eu vou calcular. Você pega os seus dados. Então, se você pesa 70 quilos, põe 70 quilos. Então, a gente vai colocar aqui dentro da fórmula matemática para poder chegar à minha taxa metabólica basal, a sua taxa metabólica basal, tá bom? Então, vamos lá. TMB, vou repetir aqui, 655 é o valor usado para mulheres. Sempre que eu vou usar matemática, eu vou primeiro substituir dentro dos parênteses e fazer a continha primeiro dentro do parênteses. Então, aqui vai ser 9,6 vezes o peso, que é quanto? 60 quilos, mais... Abre parênteses de novo, 1,8 vezes a altura, aqui tá dizendo em centímetros, como eu expliquei para vocês lá na fórmula. Então, a altura em centímetro dá quanto? 160 centímetros, fecha parênteses, menos 4,7 vezes a idade dela, que é 28 anos, ok? Então, vamos lá, TMB vai ser igual... Vou repetir esse número aqui ainda. E agora eu vou fazer primeiro as continhas dentro do parênteses. Então, vamos fazer a seguinte conta, gente. 9,6 vezes 60 dá igual a 576. Mais 1,8 vezes 160. Me dá 288, menos 4,7 vezes 28. Isso aqui me dá 131,6, ok? Então, aqui, TMB vai ser igual... Agora eu posso somar tudo, ó.
soma tudo e subtrai pelo último, tá vendo? Como eu não tenho mais nenhum parêntese, retirei todos os parênteses, não tem mais nenhum sinalzinho de multiplicação, então você vai somar e subtrair no final. Então vamos lá, 655 mais 576 mais 288 menos 131,6. Isso vai dar 1.387,4. O que, gente? Quilocalorias por dia, tá? Então, isso é o que o que essa mulher de 60 quilos, que tem 1,60 de 28 anos, é o que ela vai gastar. Isso sem contar nenhuma atividade física dela, ok? Entenderam? Agora, pessoal, eu quero ensinar para vocês o que é o gasto energético total. Quando eu falo de TMB, eu tô falando de mínimo, que é o basal, ou seja, é aquilo que o seu corpo tem ali para manter apenas as funções vitais, para cumprir aquilo que é vital, tá? O coração bater, o intestino funcionar, você respirar, você dormir, você sobreviver, é o TMB. Quando eu falo de gasto energético total, eu tô falando o quê? De incluir uma atividade, inclusive se você é sedentário. Então, nessa tabela aqui, ó, eu tenho todas as variáveis de tipo de movimentação que você possa ter. Então, tem sedentário, tem aquela pessoa que faz o exercício leve, tem essa pessoa que faz o exercício moderado, exercício pesado e o exercício muito pesado. Para eu calcular esse gasto energético total, eu vou pegar o TMB vezes esse fator atividade aqui, ó, que é um número que tem nessa segunda tabela aqui, nessa segunda coluna da tabela, tá bom? Então, para o sedentário eu vou multiplicar por 1,2. Para o exercício leve eu vou multiplicar por 1,375. Estão acompanhando? Deixa eu colocar a luzinha aqui para vocês. Ativar o apontador de laser. Pronto. Então, ó, para o TMB de um sedentário, eu vou multiplicar o GET de um sedentário, eu vou multiplicar o TMB por 1,2. Estão vendo? Aqui, ó, para eu fazer o exercício leve, eu vou pegar TMB vezes 1,375. O gasto energético total para uma pessoa que faz exercícios moderados, ó, moderados de 3 a 5 vezes por 5 dias por semana, eu vou pegar o TMB vezes 1,55. Estão vendo? Agora, se eu quero uma pessoa se você já é aquela pessoa que faz exercício todo dia, de 6 a 7 dias, você vai usar um TMB vezes 1,725 para ter o meu gasto energético total, ok? E exercícios muito pesados, né, onde a pessoa treina 2 vezes por dia, a gente vai pegar o TMB e multiplicar por 1,9, tá? Então vamos lá, que eu vou pegar o mesmo TMB que a gente calculou do exemplo passado, dessa moça que pesa 60 quilos, tem 1,60 m e que tem 28 anos. E vamos calcular o GET dela. Bora lá? A gente vai fazer o exemplo dessa mulher para um GET, que é o gasto energético total. O GET, como eu falei para vocês agora, você vai pegar o TMB calculado vezes um fator atividade. O caso dessa mulher aqui, eu vou dizer que ela é o quê? Sedentária. O valor para o sedentário é 1,2. É um valor fixo, tá bom? Então, o GET vai ser o TMB que a gente já calculou, que é 1.387,4 vezes 1,2, que é o meu fator atividade. Então, o GET dessa mulher vai ser quanto? Vou pegar aqui a calculadora, 1.387,4 vezes 1,2. Ela gasta, no total, 1.664,88 calorias por dia. Tá bom? Então, esse é o gasto energético total dela, incluindo esse fator atividade aqui, que é ser sedentário. Se aumenta o meu fator atividade, aumenta o meu gasto energético total. Então, baseado nesse número aqui, a gente precisa decidir o que colocar, o que incluir
nessa refeição, nesse cardápio, para que essa pessoa consiga aí ter uma boa qualidade de vida sem alteração dos seus sintomas, ok? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido certinho essa conta. E eu quero que vocês podem até estar se perguntando assim, né? Meu Deus, mas pra que eu quero saber disso? Qual a necessidade de eu saber fazer essas contas? Por que é tão importante pra mim ter aí acesso a esse tipo de informação? Gente, primeira coisa. Amanhã eu preciso concluir com vocês. Por quê? Porque quando a gente faz esse tipo de cálculo, a gente precisa, primeiro de tudo, não só contabilizar, mas a gente precisa distribuir isso muito bem na sua dieta, tá? Então, amanhã eu vou ajustar com vocês a quantidade certinha de carboidrato, de proteína e de gordura que juntos vão formar aí um protocolo infalível para tratar e eliminar os seus sintomas da SOP. Então, não adianta só pensar no número, tá? Mas também não adianta excluir esse número da nossa conta. Você tem que ter essa noção. Por quê? Porque eu não falo de emagrecimento, eu preciso falar de déficit calórico, ou seja, você precisa gastar menos energia do que o que você gasta. Você consome menos energia, você vai emagrecer. Se você consome mais, você vai ganhar. Se você consome igual, você vai se manter com o mesmo peso. Então, a grande maioria das mulheres com síndrome dos ovários policísticos que estão acima do peso. Ah, eu não tô. Então, você precisa aumentar a caloria. Então, o número ele é importante, tá bom? Então, amanhã, já se prepara que a gente vai fazer algumas continhas que vão realmente trazer aí, montar para você o protocolo infalível para você tratar os sintomas da SOP, né? E você pode até pensar assim, ai, Deus me livre, é difícil demais. Não, isso não é pra mim, dieta dá muito trabalho, eu não quero, eu tenho uma coisa pra te dizer. O problema não é a dieta, o problema são os nossos hábitos. Você sabia que só cerca de 40% das nossas decisões diárias realmente são decisões? Os outros 60% a gente faz pela força do hábito. Escovar o dente, levantar da cama, ligar o carro, dirigir, tudo que a gente faz, a grande maioria do que a gente faz, é feito pela força do nosso hábito. Então, se você não criar esse hábito, isso vai se tornar realmente um peso e muito difícil para você. Então, o problema não é a dieta, o problema é que você não tornou ela um hábito na sua vida, tá? Mas se você acha que o problema é a falta de tempo, eu sou muito atarefada, eu tenho muitas demandas para fazer, eu tenho muita coisa, eu tenho um filho, eu tenho casa. Quero dizer para você o seguinte, que eu também tenho. Eu também sou essa mulher que tem 1001 atividades para fazer, tenho meu consultório, eu tenho as aulas para entregar, eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos. E eu também não tenho esse tempo todo não, mas eu tenho que fazer o quê? Fazer por mim o que ninguém pode fazer. Então eu não abro mão de ter a minha vida de treino e nem abro mão de ter a minha rotina alimentar saudável. Por quê? Porque se eu não fizer isso, gente, eu não dou conta das outras coisas. Então, o que você precisa entender é que se você não tratar hoje a SOP, se você não tiver essa atitude hoje, você vai ter que um dia parar e arrumar tempo para cuidar da doença. Porque infelizmente a SOP é uma doença que aponta para doenças mais graves e crônicas, tá bom? Então fica essa reflexão para você. Você pode também pensar assim, eu não sei nem por onde começar, já tentei de tudo, já vi tanta coisa. Bom, essa desculpa também você já não pode mais usar. Porque até ontem você podia, até algumas horas atrás, alguns minutos atrás, mas a partir de hoje, eu tô te entregando essa informação de que é possível sim, que vou te dar esse caminho para você iniciar essa jornada de transformação de vida. Então, a partir de agora, você já sabe por onde começar. E você tá começando aqui comigo hoje. E eu tô muito feliz, inclusive, de ter você aqui, tá bom? Então, amanhã, eu espero você aqui de novo para você aprender o jeito certo de como tratar os sintomas da SOP, tá bom? Hoje você deu o primeiro passo, né? Essa primeira virada de chave, descobrindo o que estava fazendo de errado, né? Aí eu falei das dietas que com certeza você já ouviu falar, já até tentou algumas. Se não tentou, você podia até entrar achando que estava fazendo a coisa certa, mas hoje você já descobriu que são estratégias erradas. E amanhã eu vou te dar a estratégia correta pra gente aí ter uma vida sem os sintomas, tá bom? Eu quero que você agora vá lá no nosso grupo do WhatsApp, compartilhe conosco aí os seus principais erros, o que você estava fazendo de errado, que não fazia ideia, mas que quer compartilhar. E eu quero saber de vocês o que está acontecendo para a gente interagir e manter essa energia aí, umas com as outras lá dentro do grupo do WhatsApp. Se você ainda não está no grupo, manda um direct pra gente, manda aí no chat que a gente vai resolver esse problema, tá bom? Se programa, coloca o alarme aí e amanhã, esse mesmo horário, eu vou estar aqui com vocês, tá certo? Então, enquanto a aula de amanhã não chega, a gente vai trocando ideia lá no WhatsApp, tá bom? Um grande beijo, obrigada pela participação e até amanhã, espero vocês. Tchau, tchau!